carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão em pé e firmes. Seja bem-vindo, você e sua família, ao Palavra Viva. Boa noite, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Hoje estaremos falando sobre o tema Batalha Espiritual. E para esse tema nós temos uma convidada muito especial, uma irmã nossa experimentada na fé, que nesta noite vai nos ajudar a refletir à luz da palavra como utilizar as armas que o Senhor Deus nos deixou para que possamos resistir aos dias maus e viver as promessas do Senhor para as nossas vidas. Apresenta ela pra gente, Jamile. Nós temos hoje conosco a nossa irmã missionária Isabel, né, que ela congrega ali na Igreja Batista, Assembleia de Deus, o Costume Batista, Assembleia de Deus Missão, né? A nossa irmã, como Letícia já falou, uma irmã experimentada na palavra, experimentada em vida com Deus, em vida de oração, em batalhas espirituais. Amém. Seja muito bem-vinda, irmã Isabel, é um prazer tê-la conosco nessa noite. Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês pelo convite, né? Já agradecendo pelo convite, por estar aqui. A gente não sabe muito, mas o que a gente sabe nós vamos passar. E vai ser de grande valia para todos, né? Amém. Nós temos que aprender uns com os outros. Amém. Sinta-se à vontade, irmã. Amém. O Palavra Viva é um programa de pessoas imperfeitas para pessoas imperfeitas. Amém. Mas todos nós, quem está aqui, quem nos acompanha em casa, na certeza de que estamos tentando melhorar, que estamos tentando seguir a Cristo, moldar o nosso caráter. E sem dúvidas, a oração, a compreender a dimensão espiritual faz parte da caminhada com Cristo. Verdade. E por isso, muito obrigada de estar aqui conosco. Amém. Muito obrigada a vocês que me convidaram. Que confiaram, né? Me confiaram essa responsabilidade. Irmã, explica pra gente o que é batalha espiritual. Por que se fala batalha espiritual? A batalha espiritual tem pessoas que estão dentro dela e não sabem o que está dentro de uma batalha espiritual. A batalha espiritual começa dentro do lar. A batalha espiritual começa dentro da escola. A batalha espiritual ela começa no setor de trabalho, em todos os segmentos da sociedade de N motivos. Às vezes a pessoa pega um chefe, que esse chefe não sabe expressar com palavras o porquê que não gosta daquele funcionário e ele não fez nada para merecer aquele descaso ou aquele desprezo do chefe. Na faculdade, com alguns professores intolerantes, dentro da igreja, às vezes você não sabe o porquê que você está sofrendo alguma rejeição, porquê que você é tão apontada e você não sabe, pergunta para Deus. Deus, o porquê que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Eu não fiz mal a ninguém, mas por que eu estou passando por isso? Aí a pessoa não sabe que está passando por uma batalha espiritual e ela está passando por uma batalha espiritual. Justamente porque espiritual é é uma dimensão que os olhos físicos não enxergam. Às vezes não, na maioria das vezes não. A pessoa tem que estar com espiritualidade, tem que ter espiritualidade e tem que estar com espiritualidade aguçada para entender e saber discernir quando é batalha espiritual e quando não é batalha espiritual. Porque a gente também não pode espiritualizar tudo. Nem isso. Tudo é uma batalha espiritual. Pois é, por isso que Paulo nos adverte a andar em espírito, né? Porque quando ele fala que o homem carnal, ele não discerne das coisas espirituais. Não. Né? Porque elas são discernidas espiritualmente. Então, como a senhora falou, a pessoa que anda na carne, ela não compreende que o que ela está vivendo é uma batalha espiritual. É. Por isso a importância, né, da gente parar um momento, né, nas nossas vidas e fazer essa análise, buscar esse discernimento, a comunhão com Deus, a oração, que é algo que a senhora vai falar aqui com a gente também, para que a gente não ande só na carne, né? Quando eu digo andar só na carne, porque a gente usa as pernas, a gente se locomove, mas termos essa dimensão espiritual, essa visão espiritual ativada desde o primeiro momento que a gente bota o pé no chão ao levantar da cama.
Exatamente. Você já entra numa batalha espiritual desde o momento que você vem ao mundo. Quando você dá o primeiro choro, que você está entrando numa outra dimensão da qual você não sabia que estava ali guardadinho dentro do colo do útero materno, aí você vê o mundo que você muitas vezes já entra dentro de uma batalha espiritual, não sabe. Você não sabe qual a família que você está entrando, é um bebê. Ele está acabando de nascer, ele vai para o convívio de uma família. Como esse bebê vai ser tratado durante todo o processo da sua vida? Ali ele vai descobrir qual a família que ele está, como ele vai conviver, o comportamento dos pais, quem são os pais, que personalidade tem os pais, o que esses pais vão oferecer para esse filho que está começando no mundo. E se esse jovem, se essa criança, se esse adolescente, se esse jovem descobre, amém, por descobrir. Mas quando não descobre, que vem os conflitos, que começam aqueles conflitos do pai com o filho, do filho com a mãe, o adolescente não quer ouvir, o pai não sabe o que fazer, procura o psicólogo, procura muitas vezes o psiquiatra, e o problema é uma batalha espiritual. E ele não sabe como lidar com essa batalha espiritual. Recorre ao psicanalista, ao psicólogo, mas o que fazer? E esquece de também olhar para a questão espiritual. Para a questão espiritual. E se a senhora me permite, irmã, eu quero ler esse trechinho aqui da carta aos Efésios, que foi esse trecho que a gente começou a palavra, mas nos traz um discernimento muito grande. Que é isso que a senhora falou, que é muito comum, né? Em algumas relações, sejam relações dentro da própria família ou relações no trabalho, não entender por que algumas coisas acontecem. Uhum. Mas vamos lá, então. A carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, nos diz assim... no 12, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Aí está toda uma explicação, toda uma atmosfera. Essa atmosfera que nós vemos dentro do lar, no convívio com as pessoas, na sociedade, de um modo geral. Existem governos, como foi lido aí, governos que dominam uma determinada região, que é um governo, é um principado, que ele tem domínio sobre uma região. Esse principado. Mas já existem outros principados que eles já dominam uma outra região. Eles não dominam todas as regiões. Tem aquele principado ou aquela potestade que o objetivo dele é destruir a família. Já outro, destruir os jovens. Outro, destruir as crianças. Já tem outros que já entram na vida financeira. Existem N principados, demônios, potestades, que são os demônios dos ares que agem nas regiões celestiais, porque um dia eles foram anjos, um dia eles estiveram, né, ao lado do Todo-Poderoso, mas foram expulsos de lá. Então eles agem como alguns como governantes. Eles, por exemplo, uma cidade, Serrinha, existe um principado sobre a cidade de Serrinha, e muitos dos moradores da cidade de Serrinha não tem noção disso. Uma certa vez eu conversava com um senhor e ele me mostrou que ele foi abduzido por uma nave espacial e ele foi para a Suíça. E eu perguntei para ele por que ele estava embaixo daquela nave e ele tinha ido para a Suíça. Aí ele falou para mim que ele foi abduzido. Ele falou que foi abduzido. Mas eu entendi o que ele quis dizer, porque ele foi abduzido. Ele foi em espírito. Eu ri porque é estranho. É meio maluco, sabia? Ele foi abduzido e ele estava embaixo da nave. No mundo espiritual, ele foi. Porque assim, eu entendo. Tu entendeu? Mas é porque as questões espirituais, elas não são comuns. Não, não são comuns. Sim, eu tô rindo por isso, porque ouvindo assim. Imagina assim, ouvindo a senhora ouvindo séria. Uma história dessa. Sim. E é engraçado assim, eu falo engraçado não, tá repreendido, que não existe graça nisso. Mas eu falo assim, a gente ouve essas coisas
E a gente se escandaliza às vezes, né? Se assusta. Mas isso é fichinha comparado, né? A coisas que acontecem na África, né? Nesses países onde a coisa é bem pesada. Você falou um ponto aí né? importante. Então, assim, o mundo espiritual às vezes é estranho para quem às vezes ouve. A gente tem falar pessoas isso. que têm medo, né? Pessoas que não tiveram experiências ainda com o mundo espiritual e acham que é só isso aqui. Né? Que é só o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, e não entende que existem anjos, como Letícia leu, Isso. né? Existem anjos decaídos, lutando, anjos guerreando, anjos a nosso favor e demônios lutando contra, guerreando todo o tempo, contra. Então, muitas vezes as situações que a gente vive no dia a dia são resultado dessas lutas que acontecem no mundo espiritual. Exatamente. Um exemplo e ela se materializa no mundo físico. Sim, então, porque você sente ela na carne. Um exemplo claro, às vezes a gente pode dizer, você vê, às vezes tem situações que a família reúne para um almoço corriqueiro. Eu não sei se já aconteceu com vocês, reúne a família para almoçar e todo dia, naquele momento, começa a criar uma contenda, uma coisinha ou outra. E aí, quando você para, às vezes você começa a se estressar, acha, é o menino que está mal educado, é o marido que chegou cansado e tal. Mas quando é o outro dia, acontece de novo. E depois acontece de novo. A situação se torna recorrente, né? Isso, é aí onde a gente precisa parar e entender que aquilo não é normal. Mas não é normal. Não é normal. Então, assim, eu estou dando esse exemplo para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam e percebam. E saibam identificar Exatamente. que certas situações que a gente está vivendo no nosso cotidiano não é normal. Não é normal todo dia, na hora que você senta na mesa para fazer uma refeição com sua família, ter uma confusão. Isso quando acontece de sentar à mesa e quando não senta mais na mesa. Mas eu digo assim, não consegue mais sentar à mesa. Às vezes é aquela situação, a casa está em paz. Aí, ai meu Deus, quando o pai... Tem crianças que já têm trauma de esperar o pai... Ai, meu Deus, ela estava em paz. Quando o pai chegou, começa a confusão. Não é o pai chegar. É o que age, que é o que a gente falou aqui. Através, muitas vezes, de um pai ou até Nossa de uma mãe. luta não é contra a carne, nem contra sangue. E ali começa uma confusão dentro de casa, aquele clima tenso, que às vezes você se estressa com a pessoa achando que é a pessoa e não é a pessoa. Exatamente. São influências malignas. Influências malignas, porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Sim. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Amém. Mas aí, quando o pai ou a mãe ou alguém da família chega e começa perturbar o ambiente, né? Toda essa desarmonia, né? Dentro do lar, pela presença da pessoa, com certeza aquela pessoa não está sozinha. Ela não está sozinha e não sabe disso. Como identificar? Como ter alguém dentro de casa para identificar que aquela pessoa não está sozinha? Aí alguém vai falar assim, eu não tenho demônio. Existem demônios que não estão na vida da pessoa, mas está atrás da pessoa. Isso, são influências. É uma coisa que nós precisamos esclarecer. Na mente, isso. Exatamente. Porque muita gente acha que a pessoa está sob influência de demônio, é só ela estar possessa. Não. Ficar gritando, babando. Ela não vai. Nem sempre. Eu sempre falo que é melhor lidar com um demônio que manifesta do que um que nunca se manifesta. Com certeza, eu também penso como você. Porque o que se manifesta, você expulsa e ele sai em nome de Jesus. Mas aquele como um Judas da vida, né? Jesus andou o tempo todo ali com Judas. E Judas, exatamente. Existem demônios que estão no caráter. Isso. Pois é. O demônio que estava no Judas estava no caráter. Você vê que quando Jesus, a pecadora pegou o bálsamo que ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos, aquele unguento era caro. Ele falou assim, essa mulher vai desperdiçar esse unguento, poderia vender muito caro. Quer dizer, ele era materialista, mas, ao mesmo tempo, já existia um principado, um demônio, que já agia na vida de Judas. Sim. Quando Judas chegou ao clímax, que ele foi e se enforcou, não houve um arrependimento. Ele teve remorso, por isso que ele se matou. Porque se ele se arrependesse, ele não teria cometido o suicídio. Teria agido como Pedro, né? Exatamente. Filho da perdição, né? Exatamente. Satanás pediu para Jesus para se ir andar com Pedro. E Jesus não permitiu. Pedro era colérico. Pedro tinha um temperamento muito forte. Ele era sanguíneo, muito sanguíneo. Tanto que ele cortou a orelha do soldado, né? Mas Jesus, conhecendo Pedro como ele conhecia, se não permitiu que Satanás tocasse em Pedro. Porque
Só Deus sabe, mas Jesus não permitiu. Mas permitiu usar a boca dele. Permitiu logo depois que ele negou, né? Isso. E não, eu falo assim na questão, quando ele chega para Jesus e dizer para Jesus não ir para Jerusalém, né? E Satanás quis impedir o plano de salvação. Não, Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém, não. Então Jesus vai e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Né? Então Pedro deixou. Então é interessante, às vezes, a gente falar desses exemplos, porque foram situações comuns, onde Pedro foi usado, foi boca de Satanás. E ele mesmo nem percebeu. E ele não percebeu. E não houve aquela manifestação, como às vezes a gente vê. Pessoas mudar a voz e tal. Andando com Jesus. Isso, eu ia falar isso. Né? Andando com Jesus. Então, assim, a missão hoje nossa aqui de trazer esse tema para reflexão é justamente para que todos nós que estamos nessa busca por seguir a Cristo, por nos transformarmos à imagem e semelhança de Jesus, entender como o mundo funciona. Não é só esse mundo físico. Sim. Existe um mundo espiritual acontecendo. Agindo o tempo todo. O tempo todo. E nós precisamos aprender a caminhar neste mundo. Né? Você vê... Pedro era amigo de Jesus, andando com ele, e ainda assim Jesus falou, para trás de mim, arreda-te daqui. E aí onde é importante a gente lembrar o que Jesus falou no Getsêmani, vigiai e orai. Exatamente. Eu sempre gosto de falar assim, às vezes as pessoas ficam, eu tenho que orar. Temos que orar. Temos que ter vida de oração. Mas se eu não vigio antes de orar, nem a minha oração, Deus vai ouvir. E a minha coisa... Uma coisa complementa a outra, né? Isso, complementa. Porque se eu vigio, quando eu oro, eu tenho respaldo diante de Deus. Mas se eu oro, como tem pessoas que dizem, eu orei não sei quantas horas na noite, mas levantou e fez tudo errado. Fez tudo errado, ou então terminou de orar. Na primeira oportunidade que ele é confrontado com o mundo espiritual, e ele não percebe que ele está sendo confrontado, ele sai no tapa. Você entendeu? Grita. Deixa o lado humano dele aflorar. Ira. Que adiantou orar, ficar 2 horas no joelho. Porque quem levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Então, o interessante da gente pensar em vigiar é justamente isso. Porque se eu não vigio, eu oro, mas eu não vigio o que eu falo, como eu ando, como eu ajo. Então, aquilo ali cai por terra. Aquilo ali eu vou dando legalidades ao diabo. Exatamente, a palavra é essa, legalidade. Eu vou dando legalidades. Quantas pessoas tentam expulsar um demônio e não conseguem? Mesmo servindo a Deus. Por quê? Porque o diabo conhece a vida, as práticas. Então, a pessoa vai no nome de Jesus, mas não tem respaldo. Por quê? Por causa da vida. E a Bíblia fala sobre isso, né? Quando o filho do lunático estava ali, que ele procurou Jesus e falou, Jesus, esse é meu único filho. Ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Mas os seus discípulos não puderam expulsar. Aí o que Jesus falou para o discípulo? Raça de incrédulos, até quando eu estarei no meio de vós? A casta de demônios que só com jejum e oração. Jejum e oração. Então, aqui a gente já tem vamos lá, a gente falou sobre a existência do mundo espiritual, né? Que nós precisamos começar a andar, nos levantar e perceber essas coisas, como a Jamile falou, essas coisas corriqueiras. Por que sempre dá uma briga? Por que sempre, vamos um exemplo, o marido ofende a mulher com aquela palavra específica, porque sabe que machuca, né? Então, assim, a gente começou a abrir nossa visão de que existe um mundo espiritual, que este mundo espiritual nos afeta aqui no mundo físico. E aí agora esse mundo espiritual tem poder, porque nós lemos aqui são poderes e potestades, autoridades. Autoridades. Né? Mas não são maiores do que a do nosso Jesus. De jeito nenhum. Né? Porque eles só agem quando há uma legalidade. Explica para quem nos acompanha, irmã, o que seria essa legalidade? Por exemplo, uma legalidade, um portal aberto. Por exemplo, assim, a pessoa... Um pecado? Pode ser um pecado oculto, uma prática, ou até mesmo uma coisa mais simples, assim, a pessoa, às vezes, um palavrão, ou uma atitude que não condiz com a palavra de Deus. Gostei, irmã. A senhora falou de palavrão, assim, né? Cuidar o que a gente fala. Exatamente. Porque a nossa palavra, ela traz um peso de declaração muito do mundo grande, espiritual. Traz. Quando uma mãe fala para um filho, por exemplo, né? Eu não gosto nem de falar, irmã. Vou ser bem sincera. Eu não gosto nem de falar, tipo, maldito, desgraça, pelo amor de Deus. Olha, ela tá amaldiçoando essa criança. Olha, eu chego me danado, sem saber o significado. Sem saber. Né? Mas é exatamente isso. Todas essas palavras de negação, todas essas palavras, ela está amaldiçoando o filho sem que ela perceba que está fazendo.
Quer dizer, essa criança vai se tornar aquilo que ela está falando. Trouxe uma autoridade, por exemplo, Jamile falou. Porque a mãe é uma autoridade física, no mundo físico, o pai, a mãe, o avô, responsável pela pessoa, é uma autoridade sobre aquela criança. Então, a palavra, quando é saída da boca dessa autoridade, aquilo pega. Aquilo vem com uma força tremenda no mundo espiritual. Convocou, chamou. Exatamente. Olha um exemplo assim, clássico que eu vou citar para vocês aqui. Jefté. Ele foi um dos juízes de Israel. Mas a Bíblia diz que ele era filho de prostituta. Ele era filho de prostituta. Quer dizer, ele não era do pai, da mãe, ele é só do... Ele é bastardo. Era bastardo. No adágio popular, ele era bastardo. Mas quando ele cresceu, os filhos do casal expulsaram ele de casa. E o que é que ele fez? A primeira providência que ele tomou? Ele se juntou com os homens execráveis. Isso quer dizer o quê? Ele se juntou com os piores... Né? Exatamente. Com os piores homens, com as piores pessoas, com um tipo de gente que não deveria. Porque se não tem nada, eu fui expulso de casa. A minha mãe era prostituta. E o que é que eu vou fazer da vida? Para onde que eu vou? Vou me juntar com os... Já que eu sou ruim, eu vou me juntar com os piores. Ali entrou revolta naquele coração, rejeição. E ele se juntou. Olha o que é que Satanás fez. Vai lá e se junta com essa turma da pesada. Sabe assim aquela coisa de um abismo chamar outro abismo? Foi o que aconteceu com Jefté. Mas eu acredito que naquela hora ali, os olhos do Senhor estavam de olho em Jefté. Porque quando os anciãos da cidade se reuniam e buscavam alguém que lutasse a favor do povo de Deus, foi lá e buscou ele. E ele falou, eu só vou... E deu as diretrizes dele, fez as sugestões dele. Falou, eu vou. E fez um voto ao Senhor. E ele falou assim, se Deus me der vitória contra os meus inimigos, eu vou oferecer esse sacrifício. O primeiro que sair na porta. E ele veio com a vitória na mão. E quem saiu na porta, a Bíblia diz, que foi a sua filha. E ele rasgou as suas vestes, né? Raspou a barba, mas teve que cumprir o seu voto. Né? Teve que cumprir, que a única filha que ele tinha. Mas a filha falou assim, não, meu pai, Deus te deu vitória. Cumpre o teu voto, eu sou o teu sacrifício. É forte, né? Eu sou o teu sacrifício. Cumpre o teu voto, mas me deixa chorar com as minhas amigas a minha virgindade. E subiu para as montanhas. Teologicamente, a gente não sabe se ele sacrificou a filha, que a gente acredita que sim, que ele cumpriu o sacrifício, que no passado era. Jesus, quando ele veio, ele aboliu, né, esses sacrifícios, porque ele foi o verdadeiro sacrifício vivo, né? Perfeito. Ele foi o verdadeiro cordeiro imolado. Jesus, ele foi o verdadeiro cordeiro. Sim. Não precisou mais despedir o sangue, o sacerdote, tal. Então, eu acredito que ele sacrificou a filha. Mas ela pediu, quer dizer, que o lugar até hoje existe como lugar do sacrifício da filha de Jefté. A coisa é muito séria. E assim, a senhora falando sobre são poderes, autoridades, governos. Né, governos, mas aí a senhora traz aqui pra gente o poder que há no jejum e na oração. A senhora explicou sobre legalidade pra gente, né? Legalidade são essas autorizações que nós mesmos concedemos conscientemente ou às vezes até sem uma percepção, sem uma consciência ativa daquilo ali. Por exemplo, pessoas que falam muito palavrão em casa, né? Pessoas que vivem na mentira, né, e não se arrepende, várias mentirinhas, aquilo vão abrindo as legalidades. Com certeza. Né? Pessoas que fazem alianças, né? Tem pessoas que fazem alianças, pactos. Sim, são legalidades que operam no mundo espiritual. No mundo espiritual. Eu vou até contar um exemplo para vocês, assim. Eu não vou citar nomes porque é antiético, mas... Eu não sei porque eu não busquei isso, mas acontece muito das pessoas me pedirem oração e eu vou orar, como você ora, como nós oramos pelas pessoas. Mas você não sabe o que vai acontecer com aquela oração que você vai fazer. Pode ser uma simples oração e nada acontecer, pelo menos aparentemente no mundo físico, mas ali pode acontecer uma manifestação. Sim. Tá entendendo? Pode acontecer uma manifestação. E nem sempre aquele demônio ou aquela entidade que está na vida daquela pessoa, ela fala.
Às vezes ela passa anos, cai dura. Às vezes a pessoa muito gelada, com os lábios roxos, os dedos roxos, e não fala nada. Anos, sem falar uma palavra. E depois daquele processo, que há demônios que você expulsa uma vez, ele vai embora. Mas existe demônios que demora, é um processo. É um processo para que aquela pessoa venha se libertando aos poucos, aos poucos, aos poucos. A casta de demônios, como Jesus falou. Não é o caso do gadareno. Olha o caso do gadareno. O gadareno, ele rompia as correntes, os cadeados, fugia, vivia nos cemitérios. Jesus chegou lá. E quantos casos, né, irmã, a gente vê, assim, de forças sobrenaturais, de questões, assim, que estão no dia a dia, né? Assim, a gente fala muito sobre algumas situações que envolvem pessoas com doenças mentais muito graves, de que se jogam, que viram andarilhas, que andam pelada, que quer matar todo mundo na casa, né? Existem os recursos da medicina humana? Existem. Mas nós recomendamos que a pessoa busque um entendimento espiritual daquilo. Exatamente. Porque muitas vezes pode sim ter um fundo espiritual e Deus nos deu aqui uma ferramenta que é a palavra dele e instruções sobre como agir nesses casos. E aí eu gostaria que a gente começasse agora a falar, a refletir sobre quais são essas ferramentas. Como você falou, existem enfermidades que é biológica, é natural. Porque quando houve o pecado, né, que Adão e Eva, eles pecaram, o pecado entrou e junto com o pecado entrou as enfermidades, as guerras, as contendas, a morte, a violência. Mas existem enfermidades que não é normal, como você colocou bem. Por exemplo, assim, uma pessoa que se torna um esquizofrênico de uma hora para outra. O remédio é apenas um paliativo, mas não cura a esquizofrenia. Busca a psicóloga encaminha para o psiquiatra, mas ameniza a situação. Uma certa vez eu morava em Angra e uma mãe me ligou de Paraty. Paraty de Angra era coisa de como daqui em Santa Bárbara. Esse rapaz era um rapaz normal, casado. Ele era motorista do barco de Luciano Huck. E ele saiu de casa, simplesmente abandonou a mulher, abandonou o filho, abandonou o carro. E foi para Paraty de Angra andando a pé. E ele andou por mais de 2 horas até chegar a Paraty. E ele estava manifestado. E era uma pessoa crente, ele era uma pessoa normal. Aí a mãe conseguiu encontrar ele em Paraty, a mãe dele me ligou. Eu tinha um telefone fixo, hoje ninguém mais usa telefone fixo, né? E a mãe pegou, ele estava no orelhão, ela me ligou, irmã Isabel, eu estou aqui com meu filho, ele está possuído. Eu falei assim, eu vou ter que orar aqui, eu vou ter que orar pelo telefone. Ela pegou, desceu o fio do telefone e botou no ouvido. E no nome de Jesus eu repreendi. Ela disse, irmã Isabel, o que é que eu tenho que fazer? Eu falei, bota o telefone no ouvido, porque eu estou repreendendo em nome de Jesus. E no nome de Jesus que você vai saindo agora. Vai saindo. Quem está aí? Ele falou o nome dele. Aí ele falou, sou... E falou o nome da entidade. Eu falei, você vai deixar essa casa, porque essa casa não te pertence mais. Você vai sair agora. E é em nome de Jesus. O rapaz voltou. Voltou normal. Passado um mês e pouco, a mãe dele me ligou e falou para mim que o rapaz estava bem, voltou a trabalhar, voltou para a família. Glória a Deus. Voltou para o casamento e o nome do Senhor foi glorificado. E aí a senhora falou sobre a oração, né? E assim, e quando a senhora falou sobre a oração, a senhora se posicionou, né? E falou com firmeza, com coragem, com intrepidez, com ousadia no mundo espiritual. E às vezes as pessoas não entendem, né? Porque quando tá orando, a pessoa se torna mais agressiva. Porque existe um entendimento de quem tem, digamos, essa percepção espiritual de que aquilo é uma guerra. É uma guerra. A gente tá falando de batalha espiritual. E você não fica, saia, por gente. Olha, por favor, a porta da casa. Não, com licença. Não. Nós somos guerreiros do Deus vivo. Ousadia no falar. Né? E o Senhor nos deu ousadia no falar.
E isso é interessante a gente frisar que quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos poder e autoridade. Exatamente. Né? Então, nós precisamos entender que não é na nossa força, é na força do Senhor. Do Senhor. E eu queria saber com quantos anos a senhora expulsou o primeiro demônio? A senhora lembra? Eu aceitei Jesus, eu era na idade dele, assim, teu filho, quando ele tem? 10 anos. 10 anos, com 11, eu não podia batizar, mas a minha mãe, ela assinou um termo de responsabilidade, eu me batizei, e eu expulsei um demônio no ginásio de uma colega minha. Ela começou a passar mal, ficar branca, passar mal, desmaiou. E eu, como já estava na igreja, nessa época, ela também menina, mas eu tinha aquela sede de ajudar. Quando eu vi o pastor, na época era missionário, ele expulsou o demônio e falou assim, Jesus, eu quero ajudar. Olha o dom que ela foi procurar. Eu era uma criança. Eu falei, Jesus, eu quero ajudar. Oração. E eu fui lá, sabe? Eu fui lá, peguei a garota, levantei ela. Tinha antigamente as cadeiras da escola, tinha aquele lugar do bracinho, né? Botei ela sentada e falei assim, eu não sei quem tá aí, mas você vai sair agora. Deixa a fulana de tal em paz agora. É em nome de Jesus. Ela falou assim, o que foi, Isabel? Por que tu tá gritando assim? Por que tu tá gritando assim? Não foi nada, não. Você tá bem? Tá assistindo alguma coisa? Não, tô bem. E o que foi, saiu. É que a pessoa, quando... Eu era só uma criança de 11 anos. E é interessante a gente frisar que assim. quando a pessoa está possessa, ela não lembra. Não. Né? Não. Isso é interessante a gente falar aqui, porque às vezes as pessoas estão nos assistindo, elas não sabem, entendem. não. Então, o bom é fácil você, às vezes, identificar, porque uma pessoa, quando ela está normal, ela está lúcida, você fala e ela lembra. Responde. Né? Você toca e ela sente. Mas quando ela está possessa, ela não lembra, ela não sente dor. Bota beliscando ali, não sente. É como se ela estivesse anestesiada. E quando passa aquilo ali, quando aquela ela não sabe. sai, se você não falar, ela sabe que alguma coisa aconteceu. Não lembra. E na minha casa eu recebo, agora menos. Mas eu já recebi muitas pessoas, e jovens. Eu sou muito procurada por jovens. Eu não sei que mistério é esse. Em cima da minha casa, morava 10 adolescentes. Mas esses meninos tinham uma comunhão comigo muito grande. Eu não sei por quê. Eles queriam saber das coisas. E começou perguntando sobre Leviatã. Sabe? Esse jovem que quer saber sobre essas coisas, eu fui explicar. Que o Leviatã é uma serpente que está no fundo do mar, que em Apocalipse ele vai aparecer como grande dragão. E levei isso para a escatologia. O garoto não manifestou, gente? Eu falei, Jesus, eu estava só explicando para ele o que era Leviatã. Aí tinha um outro jovem na minha sala, ele me ajudou a expulsar, mas ele socava tanto o chão que isso aqui das mãos do garoto sangrou, esfolou. Aí eu falei assim, Jesus, teu sangue tem... E deu trabalho, e deu muito trabalho. Não era um demônio comum. O outro colega dele, que tinha 30 anos, já manifestou com outro demônio de uma outra hierarquia. E aquela outra hierarquia que estava naquele outro rapaz era diferente daquele que eu tinha acabado de expulsar. Eu pedi para a avó levar o jovem, que tinha ficado liberto, e o outro ficou. Só que essa hierarquia, eu não pude botar a mão na cabeça para expulsar. Porque ele ia no meu portão, ele chegava na porta da minha casa, ele pegou uma cadeira de plástico, ele jogou no chão, a cadeira partiu, na hora partiu. Eu falei, opa, esse principado não é o mesmo. Ele falava como uma pessoa normal. Aí ele caiu. Quando ele caiu de buço, ele falava, me tira daqui, eu estou queimando. Eu senti que ele estava no lago de fogo e ele não conseguia levantar. Aí eu falei assim, Jesus, envia o teu anjo de guerra. Envia o teu anjo de guerra e levanta ele, Jesus. Ele levantou todo torto. Com a ajuda da minha filha, do garoto. Veio um vizinho também, que não é crente, mas levanta, que é por causa da coluna. Levanta em nome de Jesus. E sai da vida dele agora. Ele chorou muito. Quando ele voltou ao normal, ele chorou muito. E perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, não queira saber não. Já foi embora. Tá liberto. Mas ele mexia com essas coisas porque de Jesus ele droga, dava legalidade, né? Droga, e aí essas onde a coisas. gente precisa lembrar que, assim, às vezes as pessoas pensam assim... São muitas experiências. Eu quero ser liberto. Eu vou para a casa da irmã Isabel para ela fazer uma oração por mim. Às vezes eu me chateio com isso, que a pessoa quer, mas não... É isso que eu quero dizer. Se ajuda. Às vezes as pessoas querem que a gente tanja a mosca.
É isso. Né? Elas nos procuram pra gente orar, pra gente expulsar o demônio. Mas quando os demônios saem, elas voltam e fazem tudo de novo. Voltam a dar legalidade. E aí onde não consegue, só completando. Ela aí não consegue ser liberta totalmente. Não. Por quê? Porque libertação não é só orar e Não. expulsar um demônio. É um processo. É um processo. Tem que vigiar, Mudar tem que tapar as atitude. brechas, tem que mudar É. de comportamento. E tem, querido, ó, e vou dizer uma coisa pra você, tem pessoas que estão dentro da igreja há anos. Sim. E não sabe que ela tem um espírito na vida dela. A Samuel hoje está fazendo 15 dias que eu fui levada a um culto de crente. Aí meu esposo foi me pegar, que ele estava na oração na igreja, né? E aí foi me pegar. E estavam todos reunidos ali. Aí a dona do ambiente pediu para que ele fizesse a oração final. Aí todo mundo segurou na mão ali para fazer a oração final. E quando eu estava assim, aí peguei na mão de uma pessoa, peguei na mão da outra. A que estava aqui do meu lado esquerdo, eu vi quando chegou uma presença negra, um vulto preto. Aí eu soltei a mão da pessoa assim, bem discretamente, para não interromper a oração do finalzinho. E fui e falei, o que você está fazendo aqui atrás dela? Quando eu falei, ela manifestou. Ela chegou até a rasgar a minha saia, rasgou. Mas, para a glória de Deus, o crente, o servo de Deus, ele está sempre bem vestido, né? Há uma importância nisso, está sempre bem vestido. Aí aquele demônio, com muito ódio de mim, rasgou minha saia até embaixo. Mas ali, para mim, foi rotina, porque eu sei que ele não gosta de mim. E a senhora falou dessa E é questão crente a moça. Pra Isso ver é que, crente, assim, batizada e tudo. para ver que as obras das trevas estão em todos os ambientes. Todos os ambientes. E um ponto que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção, especialmente porque muitas mulheres e mães nos acompanham, são os jovens e as crianças, né? Hoje nós estamos em um mundo, né, que isso aqui pode conduzir a esses mundos que a gente não enxerga. Com certeza. Crianças fazendo pactos, jovens fazendo brincadeiras na internet com fundo e mexendo no mundo espiritual. Sem saber o que está fazendo. Né? Por curiosidade. Exatamente. Jogos. As crianças, né? A gente vê essas questões de escola que entra e faz aquelas chacinas motivado por um jogo. E a gente sabe que não é um jogo, que aquilo ali o diabo usou. É um portal. isso. É um portal que eles estão abrindo para o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, muitas vezes, a legalidade tá vindo pelos olhos, pelo que está acessando. E Satanás tem destruído muitos jovens, muitos adolescentes por conta do celular. É. Quantos assassinatos a gente tem visto, né? De filhos que matou o pai porque tomou o celular. Quer dizer, crianças procurando psiquiatra, coisas ali, psicólogos para se libertar do celular. Porque não consegue, virou um vício. Virou um vício. E quantas crianças assustadas. Mas o objetivo de Satanás hoje é isso aí, é tragar os jovens. O que é o jovem? O jovem é o futuro de amanhã. O jovem de hoje é o pastor, o jovem de hoje é o juiz, o jovem de hoje é a autoridade de amanhã. O que é que ele está fazendo isso? Ele está minando essa força jovem, porque a Bíblia diz, jovem, sois forte, porque venceste o maligno. O jovem tem força. O jovem tem tanta força que ele não tem noção do poder que ele tem. Só que muitos deles estão usando essa força para o mal, para as redes sociais, para as coisas que não agregam valores. E eles estão se automutilando, se autodestruindo. Os pais perderam o controle, antes era o computador. Hoje não é mais o computador, é o celular. Ninguém mais quer saber de computador. É o celular. E os pais entregou o celular na mão dos filhos para que o celular educasse. Toma aí na igreja, toma. Para ficar quietinho no culto, toma o celular. Ela está cometendo um erro gravíssimo. Gravíssimo. Dando o celular para que a criança se mantenha quieta no culto. Está errado. Sendo que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Exatamente. Para que quando ele cresça, não venha se desviar. Então, ensinar o caminho não é só ensinar a ir para a igreja. Tem pais que têm medo de valores, filhos hoje, os pais. O que é correto, o que não é, colocar limite. Como se comportar dentro da entendeu? igreja. Exatamente. Então, quantas crianças hoje não têm uma vida de oração?
Não né? tem nem Porque quer. a gente está falando aqui de batalha espiritual, mas isso pode começar na infância. Quantas crianças têm sonhos, têm pesadelos, têm dificuldades para Medo de dormir dormir? sozinho. Exatamente. Quantas crianças veem Exatamente. coisas dentro de casa? E aí fica um Exatamente. chamado, né, para os pais que nos assistem a Tomar cuidado, despertarem, né? exatamente. Começarem a buscar na palavra, Isso. buscar uma igreja, buscar uma orientação Espiritual, adequada. exatamente. Orar Adequada. em sua casa, Orar com as Isso. crianças, né? Exatamente. Porque, principalmente, a senhora falou da questão da autoridade dos pais. Eu acho que os pais têm perdido isso, o costume de abençoar os filhos. É. Né? Antigamente, os pais tinham a rotina de sentar, de orar, de colocar para dormir. De ir no quarto, de ir botar no a quarto, mãozinha. impor Até as hoje eu mãos. faço isso. Pois é, eu também A minha tinha filha mais esse nova tem costume. 29 anos. Todos. Mas eu vou lá, pego no pé, Isso. boto a mão na cabeça quando dá. Senhor, abençoa minha filha, livra do mal. E oro pelos filhos de outras pessoas também. Mas uma certa vez, eu vou contar para vocês um testemunho assim. Eu tô dentro do tempo. Sim, pode ir. Esse era um garotinho de 6 anos, 6 para 7 anos. Na época, ele tinha um desenho que era o Ben 10. Esse desenho, ele se multiplicava, né, em 10. E tudo no quarto desse garoto era decorado com o Ben 10. A almofada, o sapão do Ben 10. Tudo era a toalha de banho dele. E o garoto, a mãe era crente, o pai crente, mas a mãe não sabia mais o que fazer. O garoto estava possesso de demônios. E eu fui convidada para ir com a tia desse garotinho. E cheguei lá, quando eu entrei na casa, que eu me aproximei da porta do quarto do garoto, parecendo que algo me paralisou. Algo me paralisou. A minha voz parece que sumiu. Alguém apertou, como se apertasse a minha garganta. Quando eu entrei no quarto, que eu passei da porta para dentro, parecia que a minha voz não queria sair. A opressão era tão grande, que aquilo quis paralisar a minha voz. E eu tive que pedir a Deus que me desse forças ali, que renovasse as minhas forças, para que eu pudesse orar, porque a batalha no mundo espiritual, a criança não dormia mais no quarto. A criança já tinha abandonado o quarto, porque sem contar bonecas, sem contar aqueles bonequinhos que muitas vezes eu cometi o erro de comprar o Incrível Hulk. Na época tinha aqueles bonecos japonês, né? Daqueles desenhos japonês. Eu comprava para o meu filho, até que, por exemplo, tem um desenho que passa no Cartoon Network. Aqueles desenhos são malignos. E as crianças amam ver os desenhos do Cartoon. Por isso a importância, assim, de ter uma sabedoria. Exatamente. Né? E estar sempre acompanhando o que o filho está vendo, Isso. buscar a direção de Deus, se aquilo não traz paz, pedir para Deus mostrar. Irmã, Observar o comportamento. observar o comportamento. Quantas crianças, depois de assistir aquela Peppa Pig, mudaram? Parece o comportamento? inofensivo, Peppa, né? Parece inofensivo. Parece. Mas você vê a Peppa Pig, ela ensina a criança a não respeitar o pai. Você já Exato, observou? é. Como ela fala pai bobinho e tal. São coisas simples que às vezes você Eu acha tô assim... por fora dessa não, pauta infantil, assim. São coisas simples que às vezes você olha, mas não é. Mas ela tá ensinando ali, ela tá quebrando o princípio do respeito, da honra aos pais. Sabe? São legalidades que às vezes vai dando. Aí o povo fala assim, é papo de crente. Não é papo de crente. Mas não é, Não, não. e- É princípio. Porque Deus diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. A Peppa que ensina a criança o quê? Ó, papai bobinho e outras frases que ela vai ensinando. E quantos relatos a gente tem de pessoas que as crianças assistiam aquilo e depois começaram a ficar agressivas? E Começaram a ter percebam, né, dificuldade pra assim, dormir. o inimigo, ele é esperto, né? Assim, ele é inteligente, ele é Sagaz. astuto, Ele não vem sagaz. de chifrinho, Isso, nem de era esse tridente. ponto. Não. Se alguém está esperando que ele venha fedorento, bufando, Não, com é isso aí. garfão, correndo assim, assim, Não, com a capa preta, assim, vestido, esqueça. Vem não. Ele vem em propostas indecentes, certeza. ele vem em coisas que não são dignas de respeito. elogios. Exato. Ele vem com Exatamente.
Exatamente. Quando ele apareceu para Paulo, né? É. Aquela mulher, ela dizia o quê? Esses são homens servos do Deus Altíssimos. Qualquer pessoa poderia dizer assim, tá nos reconhecendo como mulheres de Deus, né? Tá reconhecendo que em nós... Mas o que é que ele Mas falou? o que é que Paulo, Deus... Pedro eu conheço, mas vocês quem são? Ó, E quando tomaram ele ia uma passando, coça. Atos Tomaram uma 16, coça, Quando né? ele ia passando e aquela mulher endemoniada dizia o quê? Esses são varões, servos do aquela Deus da deusa Altíssimo. Diana, né? E aí quando Paulo vira e fala e repreende, né, o espírito de engano que havia naquela mulher. Então, o que Exatamente. Letícia falou Ela é dava importante, lucro para os seus senhores, porque, né? às vezes, a gente tem a visão de que o diabo vai vir de preto, de tridente, né, com aquela situação, mas muitas vezes vem Proposta numa indecente, proposta, num uma elogio. corrupção, numa Exatamente. vaidade. Quantas pessoas estão sendo né? Seduzidas com um elogio? Exatamente. Às vezes até tem perfume que as pessoas usam porque gostou, porque tu sabe que cada essência ela tem um cheiro diferente em cada pele, né? Cada um tem o seu DNA. Tem perfume que o servo de Deus vigilante ele não pode usar. Não pode usar. Isso aí é um mistério assim, muito pessoal, mas que o servo de Deus ele tem que estar ligado. Né? Todo perfume. Vigiar, a gente tem que vigiar em tudo. Na roupa, em tudo. Né? Mas para a gente ir encaminhando para o final, irmã, assim, fantástico a gente poder trazer essa dimensão espiritual aqui para o Palavra Viva, para que as pessoas, para que nós estejamos todos os dias mais atentos com o que está acontecendo. E eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho sobre como orar. E também um pouquinho do jejum, só para a gente fechar, entregar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, quais são as ferramentas. A gente vai ler aqui em Efésios 6:10, que fala, portanto, revistai-vos de toda a armadura, de Deus, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo cinturão da da verdade, sapatos da preparação do evangelho, um escudo capaz de apagar todos os dardos inflamados do inimigo e uma espada, que é a palavra, esteja à nossa mão direita. Sabia que eu não saio de casa de manhã sem que a gente ore, tanto que eu já sei decorado, né? Mas assim, todo mundo em casa que frequenta a nossa casa e tal, a gente ora e eu ensino a orar. Porque é a nossa armadura espiritual. Com certeza. A gente vai sair de casa, a gente vai para lutas da vida. Com certeza. Né? A gente tem que estar trajado não só com a roupa do seu trabalho, tem que estar mas revestido. tem que estar revestido com essa armadura. A palavra é o alimento. Exatamente. E eu acho interessante quando fala do capacete, porque o capacete ele protege a cabeça. Protege. Né? E ele protege os nossos ouvidos de coisas que às vezes a gente ouve, que são setas do diabo. Exatamente, são as lanças que vêm. Pois é, coisas que vamos ser atingidos através dos olhos. Exatamente. Né? Pelo dos que a gente ouvidos, vê, pelos ouvidos. Né? Então, o capacete é interessante. Que vai para a mente, né? Que vai para a mente. Exatamente. Então, toda a batalha espiritual, ela começa na mente. Às vezes porque na se mente, aí ela vai para o conseguir coração. lhe paralisar, acabou. Né? E a oração é a maior e a mais poderosa ferramenta para destruir todas as ciladas e astutas ciladas de Satanás, é a oração. Mas não é aquela oração do fariseu, porque o fariseu, ele se sentiu o máximo, né? Ele dizia, olha, eu dou oferta para as viúvas, eu faço, eu aconteço, papapá. Era uma oração de exaltação. Enquanto que o fariseu e o publicano, ele dizia, Senhor, de cabeça baixa, eu sou indigno. Sou miserável. Eu não sou nada. Eu sou miserável. Ele reconhecia a sua fragilidade. Ele sabia que ele não era nada, que ele é totalmente dependente de Deus. Então, a oração do cristão tem que ser uma oração simples, uma oração que mova os olhos e os ouvidos de Deus. Tem oração que chama a atenção de Deus com poucas palavras, quando ela vem da alma, né? Olha, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Eu não tenho, mas Tu tem. Glória. Eu não sou, mas Tu é o grande eu sou. Aleluia. Olha, Senhor, se Tu não fizer por mim, eu não vou conseguir. Senhor, está nas minhas mãos, mas o que fazer? Me ajuda. Você disse para o Senhor, Senhor, olha, eu estou nas Tuas mãos. Você deu primazia a Ele, legalidade, para que Ele tome o todo da tua vida. Então, ali Ele vai agir por você. Olha, Senhor, eu não posso. É uma coisa nova. Chegou algo novo na minha mão.
Chegou. Por que que quando Jó, Satanás, a Bíblia diz que ele rodeava a terra e ele chegou com o filho dos homens, né? Com o filho de Deus, ele veio junto, que eram os anjos. Viu meu servo Jó? Reto, íntegro, se desvia do mal. Ah, mas ele tem tudo. Não é porque ele tinha tudo, é porque ele era íntegro, né? Se desviava do mal. Ah, mas deixa eu tocar para ver se ele não vai te negar. E ele não negou. A mulher dele, pelo sofrimento que ele passou, olha, abandona teu Deus e morre. Ele falou, ele não disse que, olha só, ele não disse que a mulher era louca. Ele falou, falas tu como louca. Que ele estava, mesmo no sofrimento, ele tinha reserva. A reserva era a espiritualidade dele, era tão aguçada em Deus, que ele tinha reserva mesmo no sofrimento. O que é que acontece? A oração, ela dá a nós uma reserva. Você vai colocando um azeite dentro de você e aquele azeite precisa ser renovado cada dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E você nunca pode perder a sua essência, não pode deixar esvaziar o seu azeite. Interessante falar de Jó, é que Jó, ele sacrificava a Deus pelos filhos. Sem nem saber se os filhos tinham pecado. Exatamente. Mas se porventura eles pecaram, Senhor, eu já já estou aqui perdoa. Sacrificando e pedindo perdão. Então, como a senhora falou, ele já estava na comunhão, na oração. Ele tinha oração, ele tinha vida com Deus. Exatamente. E o que faz a diferença numa batalha espiritual é a oração. É vida com Deus, é oração. Deus. Agora, essa vida, com, vida Deus, com Deus quando a gente está em oração. Exatamente. Ou lendo a Bíblia, que é Deus falando pra Exatamente. gente. E essa vida com Deus não é fácil. Não é fácil. Porque tem pessoas que pensam assim, eu tenho uma vida com Deus. Mas não passa por processos. Porque quem tem vida com Deus passa por processos. Cada um da sua forma, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas passa por processos. No mundo tereis aflições. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quem tem uma vida, ou quem quer ter uma vida reta com Deus e quer se desviar do mal, faz sofrer perseguição. Olha os discípulos de Jesus. Todos foram mortos de mortes terríveis. Até porque a gente viu, né, irmã? Neste mundo jaz o maligno, o reino das trevas. Exatamente. Mas para a gente concluir nossa conversa, a senhora já está convidada para voltar mais vezes. Meu Deus. Mas só falar aqui um negócio rapidinho. A gente não pode deixar de frisar aqui que toda batalha espiritual acontece com a permissão de Deus. Exatamente. Tem isso. Como também. foi falado a questão de Jó. Né? Nós sabemos que o Ali diabo tem poder, mas tudo no controle de Deus. Deus é soberano. Ele não nos toca se o Senhor não permitir. É verdade. Né? Então, quando o Senhor ele manda nos revestirmos, justamente para que a gente das possa armaduras, resistir às lutas e permanecer firme. Exatamente. Inabalável. Por que resistir? Pois é. Porque ele sabe que havia as adversidades. Então, isso é importante frisar, porque às vezes as pessoas ficam dando superpoder ao diabo. Não. E nós precisamos deixar claro aqui, ele tem poder sim. Mas o nosso Deus, ele tem todo. A gente não pode subestimar o poder dele, não. Não ele é sagaz, ele é astuto, mas o nosso Deus tem todo o poder. Isso, por isso que quando a gente busca poder em Deus, né? Como ele diz, e recebereis poder. Então, chegai-vos a Deus e ele se chegará até vós. Verdade. Então, quando a gente se chega a Deus, quando a gente busca em oração, como a senhora falou, ele nos reveste, ele nos enche com o poder dele e a gente resiste o dia mal, né? Porque Satanás, ele nos tenta, ele nos ataca com a permissão de Deus. Com a permissão Mas de ele Deus. só vai até onde Deus deixa. Até onde Deus deixa. E Quantos reis, né? Pois é. Quantos reis foram afrontados. Mas eles desceram a casa do oleiro. Né? Olha Jeremias. Desceu a casa do oleiro. Eles tiveram que descer a casa do oleiro e pedir quem? Em oração, se humilharam e pediram socorro a Deus. Sim. Senhor, como foi o caso do rei Ezequias. Olha, Senhor, Senequeribe está vindo com tudo para acabar com tudo. O profeta Isaías foi lá assim, não temas. Porque eles vêm com braço de carne, mas convosco está o braço do Senhor nosso Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis, assim diz o Senhor.
Existe uma batalha, mas existe um Deus que já Poderoso, venceu já por venceu nós, por através nós. da obra de Jesus Cristo. Glória a Deus. E o inimigo está debaixo dos pés de De Jesus, sempre. Sempre. Então, se Sempre. nós andarmos com Jesus, andando com Jesus, o maligno não vai Não tocar toca. na nossa Ele vai tentar vida. o tempo todo, vai mas não toca. influenciar, vai E a armar. Bíblia é clara ao Vai dizer usar as quem é de pessoas, vai usar alguém, Mas já é derrotado. mas já é derrotado, E a em nome Bíblia de fala, Jesus. né? Quem é de Deus, o maligno não Não toca. toca. Então, isso é interessante deixar claro. Quem é de Deus, o maligno não toca. Não. Né? O próprio Salmo 91 diz o quê? Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, esse salmo, muitas vezes, muitas pessoas têm como amuleto, mas esquece que são promessas de Deus para quem se deixa ser guiado por esse Deus. Para quem está debaixo da potente mão do Senhor. Com certeza. Não é um salmo que você vai deixar aberto e aquilo ali vai resolver. Se você deixa a Bíblia aberta, mas você não cumpre o que Deus diz, todas as coisas vão chegar até você e vão lhe atingir. Mas quando você está debaixo das mãos do Altíssimo, quando o Senhor é o seu pastor, realmente as bênçãos chegam e o mal não lhe atinge. Exatamente. Então isso é importante deixar claro. Exatamente. Nesse momento que nós estamos aqui, falando sobre batalha espiritual, nós não estamos vendo com nossos olhos físicos, porque nossos olhos físicos eles são limitados, limitadíssimos. Mas no mundo espiritual há uma fúria do adversário. Sim. Porque ele não quer que Muito as pessoas grande. conheçam. Exatamente. A gente está revelando. Exatamente. Né? Tudo que é revelado para que as pessoas venham se precaver, ele não gosta. Ele quer a pessoa na ignorância, na insensatez. E a palavra do Senhor, ela é luz. Ai, luz, palavra viva. Ela é luz. E quando a luz chega, o que é que acontece? As trevas são dissipadas. Não é verdade? E é interessante, irmão, a gente deixar claro que na vida do crente, porque às vezes eu ouço de muito crente, porque Satanás fechou a porta para mim. Porque Satanás, eu falo, na minha vida ele não fecha a porta. Porque a minha vida é de Deus, e quem abre porta, quem fecha a porta é Deus. Quem está no controle da minha vida Se a porta fechou, porque Deus permitiu. É isso. Porque então, não era por para isso que eu quis permanecer frisar ali. a questão da permissão de Deus, porque as batalhas acontecem com a Existe permissão duas de a Deus. vontade de Deus, né? Isso. A perfeita e a permissiva. A perfeita é quando Deus quer para você. Deus escolhe e diz assim, olha, tu vai por esse caminho aqui. Esse caminho aqui pode não ser muito agradável para você, mas é o caminho a seguir. Isso. Essa é a perfeita vontade de Deus. É permissiva como tu quer tomar um atalho e tu sai do caminho, tu quer tomar um atalho, Deus fala assim, não é por aí. Mas se tu quer, eu vou deixar, mas tu vai se arrebentar. Pois mas deixa tu ir. O livre-arbítrio. Isso. Bom, então, para a gente encerrar, irmã, já agradecendo da senhora Obrigada, amém. se dispor a trazer aqui mais do que uma conversa, mais do que os testemunhos. Na verdade, foi um aprendizado Amém. para todas nós, né, Jamile? De estarmos sempre mais atentas ao mundo espiritual, não negligenciarmos Verdade. isso jamais, vigiarmos nossas palavras, orarmos, clamar a armadura celestial, escreve Efésios 6:10, deixa lá em cima da mesa junto com a Bíblia, no café da manhã já ora, né, irmã? Consagrar, né? Isso, De vez em exatamente. quando. Consagrar os alimentos, tudo que chega em casa, ter essa visão espiritual. E nós vamos encerrar agora lendo João 16, versículo 33, que fala assim, palavras de Jesus. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci. Glória a Deus. Então, ele já venceu o mundo por nós. Glória a Deus. E com essa palavra linda, né? Glória que a nós já Deus. somos vitoriosos através de Jesus, nós queremos dizer, não tenha medo. O objetivo Glória a de hoje Deus. foi trazer entendimento, Glória a discernimento, Deus. lucidez, para que possa caminhar com essa autoridade Glória a Deus. trazida por Jesus, debaixo da força de Jesus e vencendo Glória a o mundo Deus. para a honra e glória de Glória a Jesus. Deus. Amém. Deus seja Amém. louvado. Amém. Deus seja louvado, uma Glória ótima a semana Deus. para você e sua família. Até mais. Até.